Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Aqui quem fala é Valdir Pedrosa, apresentador do programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos trabalhando o capítulo 21, Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nas edições anteriores do nosso programa, estudamos a missão dos profetas e os prodígios dos falsos profetas. No programa de hoje, começaremos estudando a passagem intitulada Não creais em todos os espíritos. Esta passagem é uma referência ao primeiro versículo do capítulo 1 da Epístola de João Evangelista, onde ele diz assim, abre aspas, meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Fecha aspas. Iniciando os nossos estudos com os comentários de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, percebemos que logo de cara o codificador nos chama a atenção no sentido de que os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos, bem como os falsos profetas, como algumas pessoas costumam dizer, desfere um golpe duro e mortal em ambos, nos falsos cristos e nos falsos profetas. Allan Kardec ressalta que não devemos pedir ao Espiritismo nem prodígios e nem milagres, porque a doutrina espírita formalmente, peremptoriamente, declara que não os opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia e a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo nos revela outras leis até então desconhecidas. São as leis que regem as relações do mundo corpóreo ou mundo material com o mundo espiritual. Leis estas que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são também leis da natureza. Bem, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o momento, o Espiritismo, minha gente, destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso, do sobrenatural. Portanto, quem se sentisse tentado a explorar o Espiritismo ou a doutrina espírita em proveito próprio, utilizando os fenômenos ou simulando-os, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e logo seria desmascarado. Aliás, meus amigos, como já estudamos nos programas anteriores, o fenômeno espírita ou o fenômeno mediúnico, por si só, não prova nada. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer pessoa produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios acaba se levantando o véu. Só aquelas pessoas que preferem
a obscuridade, ao invés da luz do conhecimento, da sabedoria, tem interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, ela é capaz de dissipar os mais densos nevoeiros. Allan Kardec ressalta que o Espiritismo revela outra categoria muito mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas. São aqueles que se encontram não entre os homens, não entre os encarnados, mas sim entre os desencarnados. É a categoria dos espíritos enganadores, dos espíritos hipócritas, orgulhosos e dos pseudo-sábios, que passaram da terra para o plano espiritual e se apoderam de nomes venerados, de nomes respeitáveis, para, sob a máscara de que se encobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias que se possa imaginar. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, antes que se praticasse a mediunidade, esses espíritos atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, pela mediunidade audiente ou falante. É considerável, minha gente, o número de pessoas que, em diversas épocas da história, mas, sobretudo, nos últimos tempos, da época da codificação da doutrina espírita para cá, têm se apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até mesmo, pasmem vocês, como Deus. João Evangelista, discípulo de Jesus, testemunha ocular de todo o trabalho realizado pelo Mestre, adverte os homens contra este tipo de espíritos. O evangelista diz: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ora, hoje em dia, com os recursos que o Espiritismo nos faculta, temos todos os meios para experimentar, para testar os espíritos em nossas reuniões mediúnicas, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. E é bom lembrar que esses caracteres são sempre morais, nunca são de ordem material. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos que, principalmente, podem se aplicar estas palavras de Jesus: pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Allan Kardec ainda comenta, dizendo que devemos julgar os espíritos pela qualidade das suas obras, da mesma forma como julgamos uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Queremos ainda ressaltar que nessa orientação de João Evangelista fica bem claro, ao contrário do que muitas pessoas pensam ainda hoje, que a mediunidade, o contato com o plano espiritual, era conhecido e praticado na época de Jesus e até mesmo antes. Vejam bem,
não faria o menor sentido se João orientasse os discípulos de Jesus para que experimentasse os espíritos se não houvesse um meio de entrar em contato com eles. Se João Evangelista nos pede prudência e bom senso para identificarmos a natureza, o grau de elevação do espírito que se comunica conosco, obviamente é porque essa comunicação é possível. Portanto, Jesus e seus discípulos conheciam e praticavam, podemos afirmar, sem dúvida nenhuma, a mediunidade. Ainda sobre esta passagem da Epístola de João, nos lembramos de uma página de um texto muito interessante, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, que consta no livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição de número 69, cujo título é Comunicações. O benfeitor espiritual Emmanuel diz assim, abre aspas, os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Fecha aspas. Vejam, meus irmãos, que interessante essa orientação de Emmanuel. Como que o nosso egoísmo interfere até mesmo no nosso labor mediúnico. E nesse contexto trazido pelo benfeitor espiritual, precisamos destacar a sua principal recomendação para que estejamos sempre atentos, não para a individualidade, ou seja, a identificação do espírito que se comunica. Qual o seu nome, quem ele foi aqui na Terra, o que fez. Na verdade, isso pouco importa. Quando João diz que nós precisamos provar, verificar se os espíritos são de Deus, isso transcende a questão da identificação do espírito. Isso diz respeito à essência
da mensagem trazida pelo comunicante. Do que aquela mensagem trata? Aquele assunto serve para a edificação do bem geral? É uma mensagem positiva, de orientação, de esclarecimento, de consolo? Aí sim, ok. É uma mensagem que inspira o ódio, o preconceito, o egoísmo, o orgulho? Opa, cuidado. Cuidado, porque uma árvore boa, ela só pode dar frutos bons. Uma árvore ruim dá frutos ruins. As comunicações boas provêm de bons espíritos. Da mesma forma, as más comunicações provêm dos maus espíritos. Cabe a cada um de nós, estudantes da doutrina espírita, estudantes do Evangelho de Jesus, termos o discernimento, o bom senso, para distinguirmos uma coisa da outra. Recursos não nos faltam. Temos aí, através do Espiritismo, uma gama de informações, de conhecimentos ao nosso inteiro dispor para o nosso estudo e a nossa prática. Meus amigos, para interrompermos o programa de hoje e encerrarmos de nossa parte o estudo do capítulo 21, sem termos a pretensão de esgotar o tema, que é por si só muito interessante e extenso, pedimos licença para trazer uma comunicação muito bacana, ditada por um espírito que se identificou como Luiz, e essa comunicação foi ditada na cidade de Bordeaux no ano de 1861. E o título é Os Falsos Profetas. O amigo espiritual diz assim, abre aspas: Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade,
que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo o que revele um átomo de orgulho, fugi, como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes. Ide sempre, sem temor. Afastai cuidadosamente tudo o que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estareis nas trevas e nas dores da provação, se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que, efêmeros, apenas vos encantam o espírito sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós, que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que, finalmente, chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Fecha aspas.